Durante 4 semanas estudámos o relato da criação que lemos em Gênesis, no capítulo 1, a partir do versículo 1 até ao capítulo 2, versículo 3. O relato que começa com as palavras que nós repetimos aqui a cada pregação e que os irmãos, de certo, se ainda não sabiam de cor, sabem neste momento de cor. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Vimos que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, de forma ordenada, com propósito e de forma perfeita. Vimos que Deus criou o ser humano, homem e mulher, à sua imagem, para o representar e viver um relacionamento perfeito com Ele. Vimos também como Deus contemplou tudo o que Ele fez e declarou, eis que era tudo muito bom. Mas sabemos, queridos irmãos, que esse não é o mundo em que nós vivemos. Que esse não era o mundo em que Israel vivia quando estava no deserto, quando Moisés escreveu o livro de Gênesis. E por isso, após Gênesis 1, a pergunta que se impõe é esta: o que é que aconteceu à muito boa criação que Deus criou? E o texto que nós vamos estudar a partir de hoje responde a essa pergunta. Esta secção que vai do capítulo 2, versículo 4, até ao final do capítulo 4, formam, podemos dizer, uma unidade literária que deve ser lida em conjunto, que nos leva do mundo muito bom de Gênesis 1 a um mundo marcado pela dor, pelo conflito e pela morte. Vamos ler no capítulo 2 como Deus cria o homem, coloca-o num jardim perfeito, dá-lhe um mandamento e uma vocação clara. Mas vamos depois ler no capítulo 3 que, infelizmente, este mesmo homem, o ser humano, desobedeceu, que se rebelou contra a palavra de Deus, que caiu sobre o seu justo juízo. E vamos ler depois no capítulo 4 todo o tipo de consequências que o pecado trouxe ao mundo, todo o desvirtuar do mundo que antes era muito bom, mas que agora está sob o pecado, incluindo a morte. Mas vamos ler também que no meio do justo castigo, Deus não vai abandonar o ser humano à sua sorte. Na sua graça, Deus vai prometer restaurar a humanidade. E é exatamente esta tensão entre o juízo e graça, entre o pecado e a promessa, que vão ser desenvolvidas no livro de Gênesis e, na verdade, em toda a Escritura. Mas antes de chegarmos à queda, ao pecado, vamos pensar hoje acerca do que Deus estabeleceu. O texto que vamos ler hoje não é apenas o cenário no qual o pecado ocorre, é também a revelação da bondade, da sabedoria e do cuidado de Deus para com o ser humano antes de haver qualquer desobediência. É Deus quem nos mostra como as coisas deveriam ser. Porque quando nós compreendemos a beleza do mundo que Deus criou, nós podemos também ter uma compreensão melhor das consequências do pecado na nossa vida e daquilo que Deus deseja restaurar na nossa vida. E por isso quero convidar-vos a abrirem as vossas Bíblias para lermos e meditarmos em Gênesis capítulo 2. Hoje vamos ler apenas os versículos 4 a 17, que se encontram na página 12 das Bíblias à vossa frente. Agora notem que nós estamos a ler o texto aos poucos, mas lembrem-se sempre que esta secção vai do versículo 4 do capítulo 2 até ao final do capítulo 4. E, portanto, teremos sempre isto em mente. Mas hoje vamos ler apenas Gênesis, capítulo 2, versículos 4 a 17. E diz-nos assim a palavra de Deus. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fogo da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para comida,
e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, este é o que rodeia toda a terra de Havila, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom, ali há o bedélio e a pedra sardónica. E o nome do segundo rio é Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Idkel, este é o que vai para a banda do oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Notem como começa o versículo 4. Começa com estas palavras. Estas são as origens dos céus e da terra. A palavra traduzida aqui por origem significa também gerações ou descendência. Este refrão, estas são as origens, ou estas são as gerações de, é o fio condutor de todo o livro de Gênesis. Aparece aqui a primeira vez, no capítulo 2, versículo 4. Vai repetir-se ao longo de todo o livro e ajuda-nos a estruturar o livro de Gênesis. Vamos ver, estas são as gerações de Adão, capítulo 5, de Noé, capítulo 6 e 10, de Abraão, capítulo 11, de Isaac, capítulo 25, de Jacó, capítulo 36. E, portanto, cada vez que lemos estas são as gerações, abre-se uma nova secção na história, por assim dizer, uma nova secção neste livro que nós chamamos de Gênesis. E é a primeira dessas secções que começa aqui depois do relato da criação do capítulo 1. É exatamente por isso que nós sabemos que a nossa secção vai desde o versículo 4 do capítulo 2 até ao final do capítulo 4. Porquê? Porque no capítulo 5, versículo 1, começa com: estas são as gerações de Adão. Agora, como é que este texto, Gênesis 2, o texto que nós acabamos de ler, se relaciona com o que nós lemos em Gênesis 1? Podemos pensar desta forma. Se Gênesis 1 nos dá o panorama completo da criação, Gênesis 2, de uma certa maneira, como que faz um zoom. É como quando tiramos uma fotografia de grupo e depois estamos a ver a foto e fazemos o zoom para ver em mais pormenor as caras ou algum outro pormenor que nós queremos ver. Gênesis 1, por exemplo, diz-nos que o ser humano foi criado à imagem de Deus, homem e mulher, e dar-nos em termos gerais a missão que lhes foi dada. Mas agora em Gênesis 2, de certa maneira, aproxima a câmara e mostra-nos o como, de que matéria Deus formou o homem, como é que o homem ganhou vida, em que lugar é que o colocou, que vocação é que Deus lhe deu, as condições que estabeleceu para esse relacionamento. E por isso notem, Gênesis 2 não é um segundo relato da criação diferente do primeiro. É exatamente o mesmo acontecimento, mas visto de perto. É como se pegássemos na segunda parte do 6º dia e agora aumentássemos e o víssemos em maior pormenor. E o que vemos quando a câmara se aproxima é isto: que Deus cria o homem antes de criar a mulher, coloca-o num jardim, dá-lhe uma vocação e estabelece uma aliança com ele. Vamos olhar para este texto em duas partes. Primeiro, vamos ver o homem no jardim do Éden, nos versículos 4 a 14. E, em segundo lugar, a aliança de Deus com o homem, nos versículos 15 a 17. Duas partes. Em primeiro, o homem no jardim do Éden. Em segundo lugar, a aliança de Deus com o homem. Ponto número 1. O homem no jardim do Éden. A partir do versículo 4, notem algo que pode passar despercebido. No capítulo 1, Deus é referido apenas com a palavra Deus. Mas a partir do capítulo 2, versículo 4, lemos no texto Senhor Deus. Em algumas traduções, até a palavra Senhor encontra-se toda em maiúsculas.
Notem, Deus não muda, mas a referência a Deus aponta-nos para aspectos distintos de quem Deus é. A palavra Deus implica que Ele é transcendente, que Ele é soberano, que Ele é, como vimos no capítulo 1, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é Deus. Mas depois a palavra que nós temos traduzida por Senhor, lembrem-se, é o nome pessoal de Deus. É o nome pelo qual Deus se deu a conhecer ao seu povo. É o nome da aliança. Notem, a partir do momento em que o zoom da câmara se aproxima do ser humano, Deus já não é apenas o Deus transcendente e soberano que criou todas as coisas. Ele é também o Deus que se relaciona conosco. Já tínhamos visto um vislumbre disso, quando no capítulo 1 nós lemos que Deus falou ao ser humano quando o abençoou. Mas agora vemos mais. Vemos que é o Senhor Deus. É o Senhor Jeová. É o Senhor da aliança. É o Senhor que nos criou para um relacionamento com Ele. Guardem este detalhe, porque vamos voltar a ele um pouco mais tarde. Os versículos 5 e 6 descrevem o mundo no momento da criação do homem. Notem, lemos que toda a planta do campo ainda não estava na terra e toda a erva do campo ainda não brotava. Isto pode soar estranho, porque já tínhamos lido no capítulo 1 que Deus criou as plantas no terceiro dia. Mas vejam como neste caso se refere a quê? Às plantas e à erva, versículo 5, do campo. As plantas e as árvores já existiam, porque Deus já as tinha criado, mas a vegetação cultivada, aquela que dependia do trabalho humano, ainda não existia, ainda não tinha brotado. O próprio texto diz-nos porquê. Porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para lavrar a terra. Isto significa, notem, que toda a criação estava completa. Deus já tinha colocado ordem no meio do caos. Deus já tinha enchido a terra que anteriormente estava vazia e agora está cheia de vida. Mas o plano de Deus para a terra ainda não estava concluído. Faltava o ser humano. No plano de Deus para a sua criação, o ser humano era o clímax, era parte essencial desse plano para a sua criação. Entendem? Para que Deus cumprisse o seu plano, o plano que Ele tinha para a terra, era necessário que o ser humano fosse colocado nela e ocupasse a sua função. A terra esperava, por assim dizer, pela criação do homem. A criação precisava de quem a cultivasse. Deus, na sua sabedoria, criou um mundo que, sendo completo, necessitava do ser humano para cumprir o seu propósito. Isto mostra-nos, queridos irmãos, mais uma vez, como vimos na semana passada, como o trabalho humano não é um acidente. O trabalho humano não é uma consequência do pecado. O trabalho faz parte do plano original de Deus. Nós hoje temos suor, temos lágrimas, nem sempre o nosso trabalho é recompensador como nós desejávamos, mas isso é consequência do pecado, não torna o trabalho uma coisa má. Nós fomos feitos para trabalhar, para ocuparmos o nosso espaço dentro do propósito e do plano de Deus. Deus criou o homem para trabalhar. A queda apenas tornou o trabalho penoso. Devemos receber e continuar a receber o trabalho como uma dádiva, como um propósito dados por Deus, não apenas como uma tarefa que temos que, infelizmente, suportar. No versículo 7, como que a câmara se aproxima ainda mais. E vemos como Deus criou o homem. Lemos, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Dois aspectos importantes aqui. O primeiro é que o homem foi formado do pó da terra. Lembrem-se que no capítulo anterior nós tínhamos visto que o ser humano foi criado à imagem de Deus. Uma honra sem igual em toda a criação. Mas agora o texto lembra-nos que essa criatura tão honrada, a quem Deus deu tanta honra, afinal foi feita do pó. Mais uma vez uma lembrança que não somos deuses, que somos criaturas. A imagem que o texto nos dá é de Deus a formar-nos como o oleiro forma uma peça do barro. É exatamente essa a imagem que a Bíblia nos dá aqui. Deus molda o homem do material mais básico e mais simples que existe. Do material que Ele próprio tinha criado. Oh, queridos irmãos,
Isso deveria produzir em nós uma profunda humildade. Porque sendo pó, fomos criados à imagem de Deus. Queridos irmãos, sendo pó, Deus deu-nos a honra de o representar. Queridos irmãos, a grandeza da nossa vocação não vem de nós, não é inerente a nós. Porque nós somos pó. É uma dádiva de Deus. É um dom do nosso Deus. O segundo aspecto é que vemos esta imagem de Deus a soprar nas narinas do homem o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. Esta expressão alma vivente, notem, ela não é exclusiva do ser humano. No capítulo 1, versículo 20, versículo 24, os animais já são chamados de alma vivente. Por isso, por um lado, nós devemos lembrar-nos que nós somos animais, no sentido que somos criaturas vivas. Fomos criados assim como os animais foram criados. Mas este texto dá-nos um outro detalhe, porque, por outro lado, este texto mostra-nos uma distinção fundamental no modo como o homem se torna um ser vivente. Os animais, diz-nos o texto no capítulo 1, foram produzidos pela terra, pelas águas, pela ordem do próprio Deus. No capítulo 1, versículo 24, nós lemos: produz à terra alma vivente. Mas o homem, porém, é-nos dada esta imagem de que ele é formado pelas próprias mãos de Deus e é o próprio Deus que sopra o fôlego da vida em si mesmo. Nenhum outro animal foi criado desta forma. O homem não é apenas mais um ser vivo. Ele é um ser vivo que foi cuidadosamente criado pelas mãos de Deus e que ganhou vida pela ação direta de Deus na sua vida. É por isso que, neste sentido, é muito apropriado dizer que nós somos seres espirituais. Porque é o próprio Espírito Santo que nos dá a vida. É o Espírito Santo que mantém a nossa vida. Se nós celebramos ainda há pouco a vida do Éden, é porque o Espírito Santo concedeu essa vida. Por meios ordinários, com um pai, com uma mãe, através de atos ordinários, pela consumação do casamento entre o seu pai e a sua mãe, mas ainda assim, foi necessário que o Espírito Santo desse vida àquele bebê. E é necessário que o Espírito Santo mantenha a sua vida, o seu coração a bater, o sustento permanente. A expressão alma vivente descreve o homem inteiro como criatura viva diante de Deus. Mas o sopro divino marca esta distinção. Nós recebemos do próprio Deus uma alma racional. Deus criou-nos à sua imagem para nos relacionarmos com Ele, com capacidade para o conhecer. Algo que os animais não possuem. A partir do versículo 8, então, o texto leva-nos ao lugar que Deus preparou para o homem. Lemos: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Notem como o Éden era uma região geográfica concreta, e depois o jardim é plantado no Éden. Certo? Ficava dentro dessa região. A palavra Éden significa prazer ou deleite. Mas notem que o jardim estava no Éden. Não era todo o Éden. E a terra toda não era o Éden. O homem ainda não tinha enchido a terra. O homem ainda não tinha exercido o domínio que nós vemos no capítulo 1, que Deus tinha dado como sua missão. A terra como um todo ainda não era um paraíso completo. Era sim um lugar onde a missão do homem devia ser cumprida. A terra ainda estava para ser dominada pelo homem. Mas agora vejam como era este jardim que Deus plantou. No versículo 9 nós lemos que Deus fez brotar toda a árvore agradável à vista e boa para comida. No versículo 10 nós lemos que um rio saía do Éden e dividia-se em 4 braços, regando toda a região. Lembrem-se que a água é vida para o povo como Israel, dependente da agricultura e da pecuária.
O povo de Israel, que naquela altura estava no próprio deserto, imaginem a visão idílica. É a visão onde existe água, porque água é vida, é a fertilidade ilimitada. E este jardim era assim. Mas era mais do que uma terra fértil, porque nos versículos 11 e 12 nós lemos que havia ouro. E diz ainda que o ouro dessa terra era bom. Havia bedélio e pedra sardónica, pedras preciosas e materiais raros. Notem, irmãos, a riqueza da terra que Deus dá ao homem. No versículo 9 devemos ainda mencionar que existem duas árvores que são destacadas, a árvore da vida no meio do jardim e a árvore da ciência do bem e do mal. Elas ocupam um espaço aqui, vamos voltar a elas no segundo ponto. Apenas chamar a atenção para elas, porque Deus cria tudo com uma função. Mas, meus irmãos, olhem para o que Deus fez. É Deus que planta o jardim, é Deus que faz brotar as árvores, é Deus que coloca ali o rio, e depois é Deus que forma o homem, que pega no homem que Ele formou do pó e o coloca nesse jardim. Temos aqui a descrição do primeiro anfitrião de toda a Escritura. Deus é o primeiro anfitrião. Deus cria o mundo é dele, não é nosso. Deus planta aquele jardim, o jardim é dele, não é nosso. E Ele prepara tudo antes do homem chegar e para o homem, como um dom, como uma dádiva, pura generosidade. O mundo que Deus cria e o jardim que Deus planta foram plantados de forma perfeita e perfeitamente criados para serem próprios para o homem viver nele, para se desenvolver nele, para prosperar nele. Nesta perspectiva, as coisas foram criadas para o homem. E o homem não fez absolutamente nada para merecer o que recebeu. Mais uma vez, ele não é mais do que pó. Foi criado do próprio pó. E Deus cria este ser que criou do pó, mas reveste-o de honra e de glória. A criação do homem e da sua colocação naquele jardim, queridos irmãos, são pura graça de Deus. Mostram-nos a generosidade incalculável do nosso Deus. E, meus queridos irmãos, é verdade que nós já não vivemos naquele jardim. Mas mesmo num mundo quebrado, mesmo num mundo que está afetado pelo pecado, não somos nós testemunhas da generosidade de Deus nas nossas vidas. Perguntem, em especial aos mais idosos da nossa igreja, e ouvirão histórias infindáveis da generosidade e da fidelidade de Deus nas suas vidas. Não tem sido Deus fiel, mesmo nos momentos mais difíceis. Não nos tem Deus sustentado. Não tem Deus cuidado de nós. Meus queridos irmãos, lembrar-nos da generosidade de Deus nas nossas vidas produz alegria, produz satisfação, produz também agradecimento. O contrário é murmuração. O contrário é queixume. Mas alguém que reconhece e conhece Deus, alguém que já provou da sua bondade e da sua generosidade, o cristão é por natureza uma pessoa alegre. O cristão é por natureza uma pessoa agradecida. Não porque o cristão não sabe o que é o sofrimento. Não porque o cristão não sabe o que é padecer. Não porque todas as coisas correm bem ao cristão, mas porque o cristão tem um Deus generoso, tem um Deus que cuida de nós. Ponto número 1, o homem no jardim do Éden. Ponto número 2, a aliança de Deus com o homem. Vejam os versículos 15 a 17. No versículo 15 lemos que o Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden. Já tínhamos lido estas palavras mais ou menos no versículo 8, mas agora o texto acrescenta algo decisivo, porque diz que foi colocado no jardim do Éden para quê? Vejam no vosso texto, para o lavrar,
e o guardar. Aqui diz-nos o para quê. O homem não foi colocado no jardim apenas para desfrutar dele, foi colocado com uma vocação. Mais uma vez o trabalho, lavrar e guardar. E estas palavras são muito importantes, este par, porque a palavra traduzida por lavrar significa trabalhar, significa servir, a palavra traduzida por guardar significa proteger, ou vigiar, ou preservar. Sabem que o mais notável, e lembrem-se que os primeiros 5 livros da Bíblia foram escritos por Moisés, é que estas palavras vão ser utilizadas pelo mesmo autor para descrever a ação que os sacerdotes têm no tabernáculo. É exatamente o mesmo tipo de expressões e de ações e de vocação que os sacerdotes terão, e lemos em Números 3, 7 a 8 e 18, 7. Lemos que os levitas deviam servir e guardar no tabernáculo, os mesmos verbos, apesar de nas nossas traduções poderem estar traduzidos com palavras diferentes. E este é um paralelo que Moisés intencionalmente faz, porque mostra-nos e revela-nos que o Jardim do Éden não era apenas um local onde Deus depositou o homem para ali ele ficar, mas sim um espaço onde Deus se encontrava com o homem. Podemos dizer desta forma o primeiro templo. O espaço onde não apenas Adão habitava, mas o espaço onde Deus se encontrava com ele. Portanto, de certa maneira e nesta medida, Adão era o primeiro sacerdote. A sua vocação era servir a Deus naquele lugar santo. A sua vocação era guardar aquele lugar, proteger aquilo que Deus lhe confiou. Lavrar e guardar é cuidar do que pertence a Deus como um mordomo fiel. Ao mesmo tempo, procurar proteger para que nada corrompa aquele lugar. Reparem ainda noutro detalhe fundamental, porque neste momento ouvimos a palavra homem. Em Gênesis 1, quando ouvimos essa palavra a primeira vez nas nossas traduções, significava ser humano. Mas agora, quando lemos em Gênesis 2, até pelo contexto, ele significa homem no sentido de sexo masculino. A mulher ainda não existia. É ao homem, sexo masculino, que Deus dá esta vocação. Como vamos ver, é ele que vai dar também o mandamento que se segue. E, queridos irmãos, isto não é acidental. Deus constitui Adão como cabeça, como representante. A própria palavra para o homem no seu original é ambígua, é Adam. É daí que vem o nome próprio, Adão, mas significa também homem, sexo masculino, mas significa também, ou pode significar, humanidade. Porquê? Porque o texto não separa o indivíduo Adão da espécie que ele representa. Adão não age apenas por si. Ele foi colocado ali como um representante da raça humana. Ele representa toda a humanidade que dele descende. E é a ele, exatamente a ele, e exatamente por isso, pela função e pela vocação que lhe deu, que quando o pecado entra no mundo, com quem é que Deus vai falar em primeiro lugar? A quem é que Deus vai pedir responsabilidades em primeiro lugar? É a Adão. Porque em primeiro lugar lhe foi dada a responsabilidade a ele. Vamos ler no capítulo 3, quando Deus pergunta: onde estás? Tu. E ele fala diretamente para Adão. Meus irmãos, uma palavra particular aos homens da nossa igreja aqui. Da mesma maneira como Deus constituiu o homem Adão como cabeça, isso significa que a responsabilidade das nossas famílias começa connosco. A responsabilidade das nossas famílias não é dada apenas aos homens, mas começa nos homens. Não é dada apenas aos homens, mas é primeiramente dada a eles. Começa com eles. E por isso, com temor e tremor, nós devemos saber, queridos irmãos homens, que é a Deus que Deus vai pedir contas em primeiro lugar. E por isso deixa-me perguntar-te hoje, homem, como está a tua comunhão com Deus? Tens sido tu um exemplo de leitura, estudo da palavra em tua casa? Como está a tua vida de oração? Tu que desejas que os teus filhos sejam obedientes,
É claro para a tua família que tu és uma pessoa obediente a Deus? És obediente a Deus, por exemplo, na tua paciência, na tua sabedoria, nas tuas palavras, nas tuas ações para com a tua mulher e com os teus filhos, na tua pureza? Deus chamou-nos, a nós homens, para liderar pelo exemplo, para exercer a nossa autoridade, mas exercê-la para cuidar das nossas famílias com sacrifício, para servir as nossas famílias, não para nos servirmos delas para o nosso próprio egoísmo. Este é o padrão que Deus estabeleceu desde o princípio. E no versículo 16 lemos as primeiras palavras que Deus dirige ao homem. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Notem bem o que o texto diz. Não percam esta maravilha. Antes de qualquer proibição, Deus dá. Antes de qualquer restrição, há generosidade. Muitas vezes olhamos para este mandamento como uma restrição e esquecemos que a primeira coisa que Deus diz ao homem é que tudo é dele. A primeira coisa que Deus diz ao homem é que ele pode comer de todas as árvores do jardim livremente. O mandamento de Deus começa com liberdade, não com limitação. É toda a árvore, toda é dada ao homem, incluindo a árvore da vida que estava no meio do jardim. Apenas depois vem o versículo 7, com uma só exceção. Diz Deus, da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. De todas as árvores, de todo o jardim, de toda a riqueza, de toda a abundância, apenas uma. E Deus não proíbe sem consequências. Deus avisa claramente, a desobediência traz a morte. Se dela comeres, certamente morrerás. Notem porque é importante, a razão do mandamento não está na árvore em si. Não havia nada de mau naquela árvore, Deus não criou uma árvore má. O mandamento existia por uma única só razão, para que o homem vivesse debaixo da dependência de Deus e em obediência a Deus. Para que o homem continuasse a ser criatura e Deus continuasse a ser Deus. Mas é legítimo que nós perguntemos o que é que significa esta expressão, a ciência do bem e do mal. Bem, em primeiro lugar, não pode significar que o homem não sabia distinguir o certo e o errado, porque ele vivia em obediência a Deus, mas quando Deus dá o mandamento, ele passa a saber o que pode fazer e o que não pode fazer. O sentido é outro, e penso que duplo e complementar. Porque, por um lado, lembrem-se que o homem vivia num estado de inocência. Ele conhecia o bem como experiência, ele naturalmente fazia o bem, não era como nós que nascemos com uma natureza humana pecaminosa e naturalmente pecamos. Ninguém vai ter que ensinar, por exemplo, o bebê Adén a pecar, a mentir a primeira vez, a portar-se mal, certo? Mas Adão foi criado perfeito e, portanto, a sua natureza humana era uma natureza boa. Ele naturalmente fazia o bem. O mal era apenas uma possibilidade que era colocada à sua frente. Comer daquela árvore significaria passar a conhecer o mal por experiência própria. Mas há mais, porque conhecer o bem e o mal é nas Escrituras uma expressão que implica a autoridade para decidir e definir. Vemos esta mesma expressão a ser utilizada, por exemplo, em 2 Samuel 14:17. O mandamento de Deus traçava uma fronteira clara de que o homem não tem o direito de definir por si mesmo o que é bom e o que é mau. Essa autoridade pertence a Deus. Vamos ver isso de forma clara quando chegarmos ao capítulo 3, certo? Porque Eva vai ser tentada e o que é que vai estar ali em conflito? Vai estar em conflito o que Deus disse e o que Eva vê e o que Eva pensa, certo? Entre aquilo que Deus diz que é mau e aquilo que agora Eva pensa que é bom. Certo? E, portanto, estas duas coisas são complementares à ideia da ciência do bem e do mal. Essa ciência pertence apenas a Deus.
porque compete apenas a Deus definir o que é bom e o que é mau. Compete apenas a Deus, que sabe todas as coisas e que é bom e que é justo, definir quais são as fronteiras, quais são os limites para a sua criação. Meus irmãos, reparem na importância destes 3 versículos. Temos 2 partes, Deus e o homem. Temos uma vocação clara. O homem foi colocado no jardim para servir e guardar. Temos uma estipulação, não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Temos uma consequência pela desobediência, que é a morte, mas temos também uma promessa implícita, porque no jardim do Éden não havia apenas a árvore do conhecimento da ciência do bem e do mal, havia também a árvore da vida. O que estes versículos nos apresentam é o que normalmente nós chamamos de aliança. Embora a palavra aliança não apareça nesse texto, tudo o que define uma aliança está aqui. E as Escrituras tratam-na como tal. Lemos em Oséias 6:7, que se refere à aliança que Adão quebrou. Mas lemos também de forma muito explícita em Romanos 5, que eu convido-vos a ler em casa hoje à tarde, penso que pode ser uma boa utilização da vossa tarde hoje, em que Paulo, quando escreve aos Romanos, ele trata Adão exatamente como o cabeça de uma aliança. Reconhecer esta aliança é muito importante e Moisés sabia-o. Porque, mais uma vez, lembrem-se quem é que está a escrever estas palavras? Moisés. Está a escrever a quem? Ao povo de Israel, que tinha sido escravo no deserto durante 400 anos, está no deserto a caminho da terra prometida e Deus está a estabelecer uma aliança com este povo, com estipulações claras, com bênçãos e com maldições. Moisés está a mostrar ao povo que o padrão não é novo, que desde o princípio Deus se relaciona connosco, com o ser humano, através de alianças, com condições e com promessas. Desde o princípio, queridos irmãos, até hoje, passando pelo povo de Israel, a questão continua a ser a mesma. Será que vamos confiar em Deus e na sua palavra? A questão continua exatamente a mesma. Será que vamos confiar em Deus e na sua palavra? Nós sabemos a resposta em relação a Adão. Adão falhou. Sabemos a resposta em relação a Israel. Israel falhou. É a razão pela qual toda a humanidade está debaixo do pecado. Nós também estamos, nós também falhamos. Paulo escreve aos Romanos a falar sobre as consequências do pecado de Adão e em Romanos 5,12 diz: por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. A aliança que Deus estabeleceu com Adão, apesar de ser boa, apesar do jardim ter tudo o que Adão necessitava, exigia que ele fosse obediente. Mas ninguém, nem Adão, nem Israel, nem qualquer um de nós foi capaz de a cumprir. O exemplo daquele jardim perfeito mostra-nos que o nosso principal problema não são as nossas circunstâncias, porque mesmo o melhor dos homens, com uma natureza humana perfeita, na melhor das condições e na melhor das circunstâncias, pecou. Mas graças a Deus que a história não termina com o nosso pecado. Pensem no que isso significa, irmãos, porque Deus deu ao homem tudo. Plantou o jardim para ele. Encheu o jardim de beleza, de abundância, de vida. Deu àquele homem uma identidade e uma honra únicas, uma vocação, um propósito. Deu àquele homem a sua presença e pediu apenas uma coisa. E o homem não foi capaz. Nem ele, nem os seus filhos. O povo que Deus escolheu também não foi capaz. Nós também não fomos capazes, geração após geração, a mesma história. Deus dá e o homem desobedece. Deus fala, o homem recusa. Se a salvação dependesse de nós, se Deus nos aceitar na sua presença e no repouso que nós vimos na semana passada dependessem de nós, o que seria de nós? Mas graças a Deus, porque Deus fez o que nós não fomos capazes. A Bíblia diz-nos que
se por um homem o pecado entrou no mundo, por um outro homem veio a salvação. O que Adão não foi capaz de fazer, o Senhor Jesus fez. O Filho de Deus fez-se homem, viveu a vida perfeita que Adão não foi capaz de viver. Morreu a morte que Adão merecia por causa do seu pecado. Na cruz, Jesus cumpriu todas as exigências da aliança que Adão quebrou, que Israel quebrou, que nós quebramos. É por isso que Paulo escreve em Romanos 5,18: assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça. Foi o ato de justiça do Senhor Jesus a morrer naquela cruz para pagar o preço dos nossos pecados. Por esse ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Meus queridos irmãos, isto em primeiro lugar confronta cada um de nós, porque nós somos descendentes de Adão. Nós herdamos uma natureza caída e tal como ele, nós vivemos todos os dias esta tentação. A tentação de querermos definir por nós próprios o que é bom e o que é mau. A tentação de vivermos como se a palavra de Deus não fosse suficiente e como se nós soubéssemos melhor. A tentação de nós próprios querermos ser Deus. A boa notícia, queridos irmãos, é que existe um segundo Adão. O Senhor Jesus não falhou. E o Senhor Jesus cumpriu. Mas o Senhor Jesus cumpriu não apenas para perdão dos nossos pecados, não apenas para a nossa justificação, mas também para a nossa santificação. Porque no momento em que nos arrependemos dos nossos pecados e colocamos a nossa fé no Senhor Jesus, o Espírito Santo habita em nós e dá-nos o poder para não vivermos mais para o pecado, mas vivermos uma vida de obediência. Para podermos cumprir aquilo que Deus deseja de nós. De que somos reconciliados com Deus, de que aquilo que Adão perdeu por causa do seu pecado, Cristo fez e o Espírito Santo faz em nós. Lembram-se do texto que nós lemos durante o culto em Apocalipse 21 e 22? O que lemos ali é o final da história de Gênesis 2. São dois textos paralelos. Caso não se tenham apercebido, leiam em casa e vejam os paralelos. São o início e o fim da história, que na verdade são o primeiro e o último livro da Bíblia. Os primeiros capítulos e os últimos capítulos da Bíblia. Em Gênesis, Deus planta um jardim, coloca ali um rio e uma árvore da vida. Em Apocalipse, o que é que o apóstolo João vê? Ele vê a Nova Jerusalém a descer do céu e no meio dela, o que é que ele vê? Um rio puro de água da vida e de ambos os lados do rio está a árvore da vida. O jardim que Adão perdeu, Cristo restaura, mas é um jardim melhor. Já não é apenas um jardim numa região chamada Éden, porque agora é uma cidade inteira onde Deus habita com o seu povo, onde já não vai haver maldição, onde já não vai haver a possibilidade de pecado, onde a nossa natureza vai ser perfeita e onde estaremos em perfeita comunhão com Deus para sempre. Onde Deus vai estar em comunhão conosco, mas nós estaremos face a face com o Senhor Jesus. O jardim que foi perdido por Adão é restaurado de forma perfeita e ainda melhor pelo Senhor Jesus. E essa é a nossa esperança. O que Deus começou em Gênesis 2, o que foi perdido em Gênesis 3, Ele completa e restaura em Apocalipse 22. A história da Bíblia começa com um jardim que foi perdido por causa do pecado humano, mas termina também com um jardim que foi restaurado pelo homem perfeito, o Deus que se fez homem. Um jardim infinitamente maior e mais glorioso do que o de primeiro, e esta é a nossa esperança. Não apenas o perdão dos nossos pecados, mas a restauração de todas as coisas. Isto é tão importante para nós, irmãos, porque o mesmo Deus que criou todas as coisas no início
é capaz de restaurar todas as coisas. O que significa que nós, que ainda estamos neste momento em que Jesus já veio e já cumpriu tudo o que era necessário para a nossa salvação, mas o momento em que ainda sentimos as consequências do pecado na nossa vida, em que nós ainda pecamos, em que nós ainda sentimos dor e sofrimento, temos esta esperança e esta certeza de que o nosso Deus vai restaurar todas as coisas. E naquele momento não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais lágrima. Nós estaremos face a face com o Senhor Jesus. A questão é esta, queridos irmãos. Como é que vamos responder hoje a esta mensagem maravilhosa? Como é que vamos responder hoje à generosidade de Deus nas nossas vidas? Como é que vamos responder à sua graça? Se não consagrarmos toda a nossa vida àquele que é bom, àquele que sabe todas as coisas, àquele que é generoso, àquele que tem grandes promessas. Vamos orar. Pai do céu, nós te agradecemos porque tu és perfeito e fazes todas as coisas de forma perfeita. Obrigado por nos lembrares da tua graça e da tua generosidade. Nós te pedimos perdão porque continuamos ainda muitas vezes a ser tentados na nossa vida e nas nossas circunstâncias, a duvidar da tua bondade e da tua generosidade. Somos tentados ainda, confessamos, ó Pai, somos ainda tentados a duvidar da tua palavra. Somos ainda tentados a achar que aquilo que tu dizes que é mau possa ser bom. Ó Pai, nós te pedimos que através do Espírito Santo nos possas convencer, nos possas transformar, possas renovar o nosso entendimento, possas nos dar esta visão da eternidade, para que possamos juntos, passo a passo, crescer no nosso conhecimento de Ti e à imagem do Teu Filho Jesus. Nós oramos no Seu nome. Amém.